Olá, querido, vamos para mais uma aula de hoje. Vamos para a nossa reflexão. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então vamos fazer o bem, porque sabemos que o bem que fazemos é entre nós e Deus, nunca para os outros, né? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O que nós vamos falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o hino nacional. O hino nacional do Brasil foi inicialmente composto em comemoração à renúncia de Dom Pedro I, vindo mais tarde a se tornar o hino do país. Dividido em duas partes, o trabalho foi resultado da combinação realizado por Joaquim Osório Duque Estrada, responsável pela letra, e Francisco Manuel da Silva, responsável pela música. Vem a origem do hino. Somente em 6 de setembro de 1922, a composição criada por Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva foi declarada como o hino oficial brasileiro. Foi o presidente Epitácio Pessoa que decretou a criação como o hino oficial do país. Então, o nosso hino, essa composição de Duque Estrada foi decretada oficial como hino brasileiro em 6 de setembro de 1922. A música composta por Francisco Manuel da Silva surgiu antes da letra. Criada já em 1822, a composição celebrava a renúncia de Dom Pedro I, que ao retornar para Portugal, deixou o trono do país para o filho, Dom Pedro II. Empolgado com a emancipação política da colônia, Francisco Manuel da Silva viu na música uma maneira de expressar o seu contentamento com a tão sonhada liberdade nacional. Então ele estava tão feliz que ele criou essa música, né? Que tinha só a música naquela época, não tinha letra. Antes de ficar conhecido como hino nacional, a composição fora chamada de hino ao 7 de abril e marcha triunfal. Somente anos mais tarde, a criação ficou conhecida como sendo o hino nacional. Em novembro de 1889, o governo realizou um concurso público para escolher o hino nacional. Concorreram 29 composições. O resultado foi conhecido no dia 20 de janeiro de 1890, no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro. A canção vencedora, porém, não agradou Marechal Deodoro da Fonseca, e a composição de Francisco Manuel da Silva continuou a ser tocada ainda sem letra. Então, foi feito esse concurso em 1889, mas o Marechal Deodoro, não gostando de nenhuma letra, continuou o hino ainda sendo só a música, não tendo letra. A poesia do hino ganhou 2 versões de letra antes de ser consagrada com os versos de Joaquim Osório Duque Estrada. As 2 primeiras versões eram tão aprimoradas que só podiam ser entoadas por cantores líricos. Então era tão aprimorada, né, que só quem cantava lírico conseguia que cantava o hino nacional. A primeira letra foi composta em 1831 pelo poeta e juiz Ovídio Saraiva de Carvalho. Essa versão foi abandonada em 1841. A segunda versão teve pouco sucesso e foi composta. Les gardes du Pedro
autor desconhecido, então não conhecemos o autor da segunda versão. Em 1909 foi feito um novo concurso, desta vez para escolher a letra. Quem venceu foi Joaquim Osório Duque Estrada. O poeta ainda chegou a fazer algumas modificações no seu trabalho original. A última atualização do hino foi feita por motivos ortográficos e realizada em 1971 em conformidade com a Lei número 5.765. Vamos ver com a letra oficial do nosso hino hoje. Sobre a música do hino nacional. O autor da música do hino nacional foi Francisco Manuel da Silva, nascido no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1795. Francisco dedicou a sua vida à carreira musical. Ainda jovem, estudou com o padre José Maurício Nunes Garcia, conhecido como um dos grandes nomes da música colonial brasileira. Participou do coro da Capela Real, foi timbaleiro e violoncilista da Orquestra da Capela Imperial. Ocupou cargos políticos como a presidência da Sociedade Musical de Beneficência, autorizou a criação de um conservatório de música, foi mestre da Capela Imperial e diretor do Conservatório de Música entre 1848 a 1865. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 18 de dezembro de 1865. Agora vamos falar sobre a poesia. O autor do poema foi Joaquim Osório Duque Estrada, nascido no dia 29 de abril de 1870, em Paraty de Alferes, interior do Rio de Janeiro. Duque Estrada formou-se bacharel em letras pelo Colégio Pedro II. Publicou o seu primeiro livro de poema intitulado Alvéolos, aos 16 anos, em 1886. A partir de então, começou a colaborar na imprensa com ensaios em jornais, entre eles o Cidade do Rio e o Correio da Manhã. Foi um abolicionista e ajudou José do Patrocínio em sua campanha. Atuou também como diplomata, bibliotecário, professor de francês e história. Em 1909, venceu um concurso nacional para a escolha da letra do hino. Recebeu 5 contos de réis pela vitória e teve seu nome imortalizado como criador da letra do hino nacional. Foi eleito para a cadeira número 17 da Academia de Letras em 25 de novembro de 1915 e faleceu em 5 de fevereiro de 1927. Então, queridos, tivemos uma curiosidade do nosso hino, né? Então, aprendemos alguma coisa sobre ele. Então, espero que vocês guardem essa parte da história do hino, porque às vezes cai muitas vezes em vestibular, né? Então, a tia vai deixar umas perguntinhas para vocês responderem e mandar para a tia. Muito poucos estão mandando na minha tarefa de música. Então, vamos ajudar, vamos fazer bonitinho, né? Música é uma matéria que nós temos. Então, no momento nós não podemos estar juntos, mas eu gostaria muito de receber a atividade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um beijo a todos.